E aí, gurizada, tudo bem? Meu nome é Gabriel, vim aqui ajudar vocês para a gente conversar um pouquinho sobre raquetes. A ideia do vídeo, a gente tem bastante conteúdo para poder explicar na internet, mas a ideia do vídeo é a gente poder tirar um pouquinho das dúvidas sobre como funciona cada raquete, o que significa cada termo que a gente olha, né? E de certa forma a gente poder ter uma instrução mais fácil de que raquete a gente escolher, principalmente quando a gente é principiante, né? Quando a gente é principiante, então a gente precisa escolher uma raquete mais padrão. Quando a gente vai para um nível mais intermediário, a gente vai mudar de raquete, depois vocês vão ver que vocês vão ter que mudar de raquete, né? E quando a gente é mais avançado, a gente já sabe qual raquete escolher e a gente acaba trocando uma semelhante. Então eu vou mostrar algumas raquetes aqui para vocês e vou dar especificação do que está escrito nelas para a gente poder entender isso junto, né? A primeira raquete que eu quero mostrar é uma Yonex V-Core e ela é uma Yonex V-Core 97. Já o 97 significa que a cabeça dela aqui ela é uma cabeça de 97 polegadas. O que significa isso, né? Essa circunferência dela aqui ela é um pouco diferente, porque toda a cabeça de raquete Yonex ela é quadrada, ela não é redonda, que nem uma raquete, por exemplo, que nem uma raquete Prince, né? Que a gente tem que ela é uma... Se vocês olharem a diferença entre a cabeça de uma e outra, a gente dá para ver exatamente a diferença entre uma cabeça e outra. Então, que diferença faz isso num jogo, né? Uma raquete, agora falando só da Yonex aqui, essa V-Core, ela vai ter um swing spot. E o que é o swing spot? É o ponto doce da raquete, aquilo que onde a bolinha vai bater, vai ser o ponto mais fácil da gente devolver a bola adiante. Então, o swing spot de uma raquete Yonex, ela está mais distribuída entre o aro, tá? Então ela é um pouco mais alongada. Então o sweet spot de uma raquete Yonex, ela vem daqui até essa parte aqui, por exemplo. Diferente de uma cabeça assim, que ela está mais centralizada. Então, o que acontece? Ela perdoa mais o erro, né? Ela vai ser uma raquete que vai perdoar mais o erro em si. Então eu vou falar de algumas outras especificações que tem nesta raquete aqui e que tem nas outras raquetes que a gente separou aqui para vocês. Essa raquete ela é uma raquete de peso mais equilibrada, um pouco voltado mais para o cabo, né? E o que isso faz de diferença? Quando a raquete tem um equilíbrio mais voltado para o cabo, como é uma Pure Strike, que eu vou mostrar para vocês ali depois, ela exige um pouco mais do teu movimento de braço, da tua força de braço, e não do peso da gravidade em cima da cabeça. Então eu vou falar de umas outras especificações que ela tem aqui. Ela tem, primeiro, a composição dela que é de grafite, né? E tem o NAND, que é uma tecnologia que essas raquetes usam aqui no encordoamento, tá? Cada raquete vai ter sua especificidade em encordoamento, aonde ela começa, o tamanho dos grummets, que são essas bolinhas aqui que vão fazer a diferença nesse encordoamento, tá? Mas também o material vai variar bastante. A gente tem raquetes de alumínio, a gente tem raquetes de grafite, a gente tem algumas raquetes também de basalto, que são construídas em basalto, mas especificamente nesse caso aqui é uma raquete de grafite. E é um grafite japonês, ele é um grafite diferente das raquetes, a maioria que a gente encontra, que são raquetes chinesas. Então, como eu falei, ela é uma raquete de 97 polegadas, tá? Quanto menor a polegada de uma raquete, quanto menor o tamanho de uma raquete, mais fácil ela vai te dar potência. E quando uma raquete tem potência, ela nem sempre vai conseguir equilibrar em controle, tá? Então, quando a gente tiver potência numa raquete, a gente não vai ter controle. Ou vamos ter pouco controle. Não pouco controle, mas a gente vai ter não tão equilibrado. As raquetes não conseguem
ter controle e potência juntos, tá? Se elas tiverem, elas vão ter no nível muito mais abaixo. Então uma Pure Aero, por exemplo, ela tem muito mais potência, mas ela não tem tanto controle. O controle aí a gente vai para o encordoamento, que é uma coisa que a gente vai falar depois, tá? Mas uma raquete com aro 97, 98 abaixo de 100, quanto menor o aro, maior vai ser a potência da raquete. Então depois a gente tem aqui o padrão de encordoamento, que é um 16x19, que se vocês olharem aqui, ela vai ser um padrão de encordoamento um pouco mais aberto, tá? Que quando a bolinha pegar nas raquetes, nas cordas cruzadas, ela vai facilitar um pouco mais o spin, porque a bolinha vai penetrar mais no encordoamento, permitindo que a gente consiga despachar mais a bolinha, né? Aumentando o spin. Quanto mais fechada a trama da raquete, maior vai ser o controle que a gente tem e não a potência, tá? Então, quando a gente quer potência, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar uma rigidez, talvez um pouco maior, que daí também acontece um efeito no braço, que daí também a gente acaba prejudicando um pouco mais o braço ou usando um pouco mais o nosso braço. Mas quando a gente tem esse tipo de raquete, que nem esse aí, Yonex V-Core aqui, ela é uma raquete que despacha muito mais a bola, tá? Por causa da trama, por causa do material, por causa do tamanho da cabeça que a gente tem. E aí a gente talvez tenha que compensar um pouco mais o controle na corda. Seja botando uma corda de multifilamento, seja botando uma corda de copolímero, ou aumentando a tensão dessa libragem aqui. Eu vou mostrar agora também uma outra raquete que vai bem ao contrário dessa aqui, que é uma raquete Pure Strike, modelo um pouco antigo. Como eu falei para vocês, tá? Essa aqui é uma raquete, uma Pure Strike, por exemplo, um modelo mais antigo. Então, se a gente for olhar o equilíbrio dela, tá? Ela é um equilíbrio totalmente voltado para o cabo. E o que isso faz, né? Isso faz com que a gente tenha que usar muito mais o nosso braço e não a força da gravidade que a raquete proporciona quando a gente faz o swing, né? Então, ela também é uma raquete de trama mais aberta, de uma 16x19, o que facilita a distância entre as cordas, né? E o que facilita o spin no golpe. Então, ela vai ser uma raquete de 305 gramas. Então, para um jogador principiante, a gente tem que buscar entre 290 a 300 gramas, tá? Porque acima disso vai começar a exigir muito mais da nossa força física. Ela vai começar a exigir muito mais do nosso esforço físico e a gente vai cansar muito mais rápido, tá? Então, quando nós jogadores amadores, a gente depende muito mais de, não só da técnica também, né? A gente cansa muito mais batendo e não correndo, quando na realidade o profissional ele cansa muito mais de correr e não de bater. A gente não tem que cansar de bater, né? E sim de correr. Então essa raquete aqui, ela é uma raquete que recomenda-se uma tensão de 65 a 62 libras, que é uma coisa muito apertada para uma raquete, né? O ideal para quem é amador é a gente ter entre 37 a 45 libras. Por que isso? Porque isso vai facilitar muito mais o nosso movimento de braço. Então, voltando, quando a gente bate na bola, né? Quando a gente tem uma corda mais apertada, o que acontece? A gente acaba... A força da bolinha no bater na nossa raquete, ela acaba vindo muito no nosso pulso, nas nossas três articulações, pulso, cotovelo e ombro. Então, por isso que a gente tem o tennis elbow, que é o nosso cotovelo de tenista, né? Que é a epicondilite lateral e etc.
ou a gente acaba tendo bursite, ou a gente acaba tendo, que nem o Del Potro, um problema no pulso, que a gente não consegue. O Del Potro hoje já está há 2, 3 anos sem jogar por causa de problema no pulso. Então, o que é o ideal para nós amadores? É a gente diminuir a tensão e a gente escolher o encordamento correto, o encordoamento correto, né? Com um profissional correto para que a gente evite lesões no braço, né? Agora a gente está falando especificamente de raquetes, então vem questão de braço, né? Então, o ideal é isso. Agora eu vou falar de peso de raquete, tá? A gente encontra raquetes de... Eu comecei com a minha primeira raquete, né? Ela era infusionada de alumínio, que é aquela raquete que a gente olha, ela tem uma emenda nesta e nesta parte aqui de alumínio. Era uma Red com 300 gramas, mas só que o que acontece com o material de alumínio, né? Ele te devolve toda a absorção do impacto, ele vai te devolver para as tuas articulações. Então, tive muito problema já de braço por causa disso, mas quando a gente vai para uma raquete mais de intermediário para avançado, né? Ela não tem esse problema, porque se a gente olhar essa Prince aqui, por exemplo, ela é um aro único, né? Ela vem esse detalhe aqui, principalmente, que a gente chama de coração da raquete, que é esta parte toda aqui, ela vem ser um material único e ela acompanha toda essa parte aqui uniformemente. Então, para nós que somos amadores, tá? O ideal é a gente ter uma raquete de 295 a 300 gramas, porque isso vai nos ajudar em devolução de saque, isso vai nos ajudar em devolução de bola também, né? Então, vai facilitar bastante o nosso jogo em si. Mas quando a gente tem uma raquete, por exemplo, de 260 gramas, que foi quando eu comecei a jogar com uma Babolat Boost, eu tinha que fazer muito mais força para devolver uma bola. O meu jogo, me exigia muito mais do meu físico para eu devolver uma bola do que uma raquete que eu tive depois de 300 gramas. E aí a gente pode pegar também uma Pro Staff RF Autograph do Roger Federer, que ela vai ter 340 gramas. E essa raquete de 340 gramas, por exemplo, ela é uma raquete que vai te exigir muito mais do que qualquer outra raquete do braço. O Wawrinka é um cara que usa uma raquete de 360 gramas. Mas por que eles usam raquetes tão pesadas assim? Porque a gravidade no momento do golpe, no momento que eles fazem o swing deles, seja de backhand ou de forehand, eles conseguem usar muito as alavancas do golpe, seja as alavancas de perna, as alavancas de tronco, braço. E isso vai ajudar muito. Quanto mais pesada para eles, né, melhor fica o golpe deles e mais potência eles têm no golpe. Num campeonato, quando a gente usa as nossas raquetes, a gente percebe uma diferença, o nível caindo muito mais, seja por tensão de músculo, seja por, enfim, outros N fatores que fazem a gente ter que diminuir o nosso jogo, entre aspas, né? Então, o recomendado para nós que estamos começando hoje ou há pouco tempo no tênis, o recomendado é que a gente use raquetes entre 295 a no máximo 305 gramas, que é o caso dessa Prince Tour aqui, por exemplo, tá? Que é uma raquete muito bem construída, é uma raquete com uma outra arquitetura que vai facilitar bastante o golpe. Não estou fazendo recomendação de raquete, não é isso, mas ela é um exemplo de boa raquete. Aí eu vou explicar um pouquinho qual a diferença de uma Prince Tour 100 para uma Yonex V-Core 97, tá? Elas têm equilíbrios muito parecidos, se a gente for olhar, né? Mas a Yonex vai nos entregar um equilíbrio muito mais para o cabo, onde ela vai exigir muito mais do nosso braço em si, né? Ela vai exigir uma técnica muito melhor do que uma raquete mais equilibrada.
mas só que ela vai nos entregar muito mais potência pelo swing spot ser diminuído, uma cabeça 97 polegadas em relação a uma 100 polegadas. Só que e também tem um facilitador que é essa cabeça quadrada da Yonex, né? No qual ela aumenta o swing spot, perdoa mais o erro. Então essa é a diferença de uma raquete Prince Tour 100 para uma raquete Yonex V-Core 97. E aí quando a gente equilibra, quando a gente acha o que a gente chama de setup de cordas, né? Seja uma corda, um padrão de corda mista na cruzada e nas principais, quando a gente acha esse setup ideal, ela pode vir a combinar muito melhor com o nosso jogo. Então, se a gente for falar de uma conclusão de tudo isso que a gente vê de raquete, né? Gabriel, qual que é o ideal então para eu usar? O ideal no começo, tá? É a gente usar raquetes que vão ser um pouco mais flexíveis. Aí a gente pode olhar também o RA da raquete. Por exemplo, a gente tem uma raquete, a Clash da Wilson, que é a raquete mais flexível que a gente tem no mercado, com 55 RA. O que significa isso? Que o movimento de torção no momento que ela bate na bola, né, ela vai ser muito maior do que uma raquete, por exemplo, uma Babolat Pure Aero, que tem 73 de RA. É uma raquete muito mais rígida. Quanto maior o RA de uma raquete, mais rígida ela vai ser. Menos confortável ela se torna para o braço, mas mais rápido ela despacha a bola, mais potência ela tem. Então, o que é o ideal para a gente ter hoje quando a gente começa com uma raquete, né? Primeiro a gente entender que a primeira raquete que a gente compra não vai ser a raquete que vai ser permanente na nossa vida. Ela vai ser a nossa primeira raquete, porque depois, conforme a gente for aprimorando técnica, conforme a gente for aprimorando o tempo também, né? Que o tempo nos traz técnica de novo. Conforme esse tempo for passando, a gente vai ter que buscar uma outra raquete, a gente vai ter que buscar um novo setup de cordas, né? A gente vai ver uma raquete que mais ou menos se encaixe no nosso jogo, e aí a gente tentar adequar com cordas, a gente tentar adequar com a tensão e com o material da corda, que isso vai nos ajudar bastante. Então, quando a gente fala de raquete de principiante, né? De nós que somos iniciantes, quem sabe passando por uma fase de intermediário, é a gente buscar uma raquete entre 295 e se a gente tem até 300 gramas, se a gente tem um pouco mais de condição física, um pouco mais de melhora e treino físico, é a gente ir até 305 gramas. Porque conforme o jogo for indo, conforme a gente for jogando, né, essa raquete, ela vai... Ou a gente vai precisar de mais, ou a gente vai precisar de menos, porque a lesão é um problema muito grande no tênis, no jogo de tênis. Então o negócio, quando a gente é principiante no jogo, o ideal é a gente não se lesionar, é a gente se divertir no jogo, é a gente poder usufruir disso tudo que envolve o mundo do tênis. Então eu diria para vocês, para a gente buscar uma raquete intermediária de 300 gramas, que não tenha esse infusionamento aqui de alumínio, que ela seja uma raquete de grafite, que ela seja uma raquete de grafeno, algumas até com basalto, mas o basalto é um material um pouco mais rígido, talvez não aconselhe tanto, mas uma raquete mais equilibrada entre pulso e cabeça, tá? Uma raquete que seja um pouco mais uma raquete que seja um pouco mais sólida entre equilíbrio, cabo e cabeça, tá? E também que a gente busque uma raquete, né, com 100 polegadas e 300 gramas. Aí a gente precisa, como eu escolho, hoje a gente tem também o cabo, né? Qual o tamanho do cabo que eu tenho que usar, Gabriel? O tamanho do cabo a gente vê pelo seguinte, a gente fecha a mão aqui na raquete e a gente bota o dedo aqui, ó. Se o cabo fechar, se os nossos dedos encostar
entre estes dedos aqui e a palma da mão aqui, se ele encostar entre ambos, esse é o tamanho ideal da nossa raquete. E aí vai ser entre L1, L2, L3 e L4 e até L5, em poucos casos, né? Mas geralmente entre L2 e L3, tá? Que daí a gente pode usar, que é um material para um próximo vídeo, que a gente usa cushion grip e mais um over grip junto, tá? Mas aí a gente trata em outros vídeos. Então, talvez o setup ideal para nós agora no começo seja a gente mesclar o tamanho do cabo ideal com o tamanho de raquete, com o tamanho de cabeça, com o tamanho, o setup ideal então para nós, a raquete ideal para nós é a gente achar o tamanho ideal de cabo, o tamanho ideal de cabeça, que é entre 100 até 103 polegadas, né? Para nós que estamos iniciando, uma corda que vai ser talvez um encordoamento, um setup híbrido, que vai entre copolímero e multifilamentos, para a gente poder entender o jogo, para a gente poder ter a sensibilidade do jogo, para a gente poder entender o que é uma bolinha batendo, a gente conseguir bater no swing spot da raquete, né? E a gente evitar de bater mais madeirada, que é quando a gente bate nas bordas, mais para as bordas da raquete, e o som não fica tão bonito, e a raquetada também não vai para longe, não se dispersa. Então eu acho que o ideal, o setup ideal de raquete é aquele que a gente consegue ter um cabo no tamanho correto, a cabeça sem, o peso no máximo, se a gente for bem treinado, 305, mas o ideal é a gente manter em 300 gramas, tá? Com o setup de cordas, aí uma corda de copolímero ou uma corda de multifilamento para nós que começamos, que uma corda de multifilamento ela é uma corda mais flexível, ela anda mais na cabeça da raquete, e com uma raquete de cabeça, tá? De encordoamento, padrão de encordoamento, 18 por 20, um padrão um pouco mais fechado, que vai nos dar mais controle. No momento que a gente começa, a gente não começa com potência, a gente começa com controle para a gente poder entender mais o jogo. Depois a gente passa para potência e a maioria dos jogadores profissionais eles voltam de novo para controle, porque eles já conseguem gerar potência com o próprio corpo e eles não dependem mais da raquete em si, né? Do padrão de encordoamento, e sim eles dependem mais das alavancas que o corpo proporciona. E nos próximos vídeos a gente vai falar também de bolinhas, tá? A diferença entre as bolas que a gente vê aí no mercado. A gente vai falar sobre cushion grip, o que é um cushion grip, porque isso é uma coisa que traz bastante dúvidas. A gente vai falar sobre overgrip, a gente vai falar sobre antivibradores também, enfim, demais acessórios que compõem o nosso jogo. Vamos tentar falar também de tênis, que é um outro acessório muito essencial para o jogo. E vamos falar também abordar um pouquinho de vestimentas também, tá? Obrigado, galera. Obrigado muito pela atenção de vocês. E o que precisarem podem pôr nos comentários aqui embaixo, que a gente vai respondendo conforme as dúvidas forem surgindo também, tá? Obrigado e vamos dali.